Gravando parte 2 do encontro Pequenos Hábitos que Transformam a Sua Produtividade. E aqui comigo, novamente, Thaís Mireia, estrategista de comunicação e planejamento, e Lisley Vendramin, treinadora mental. E eu, Renata Vilhena, mentora de mulheres 40+, para empreender no digital e treinadora comportamental. Então, agora, a gente vai passar para o bloco 2 de aprofundamento do tema, como se a gente até agora não tivesse aprofundado exatamente nada. É sempre assim aqui, a gente aprofunda antes e depois, quando chega no aprofundamento, a gente aprofunda mais ainda. Eu vou começar uma frase para a Liz, que é a nossa convidada de hoje, maravilhosa, que está arrebentando com muita informação para a gente. Como o emocional influencia a produtividade? O impacto do perfeccionismo e da necessidade de agradar? Uau! Começamos bem, com uma pergunta que dá para falar horas. Bem, vamos pensar em o quanto o nosso emocional, todas as nossas ações, elas partem desse lugar. O nosso sistema límbico é regado daquilo que funciona no nosso emocional. Vou dar um exemplo. Nossa mente, ela produz pensamentos o tempo todo. E ela leva uma informação para o nosso órgão, que é o cérebro. E do cérebro disparam emoções. E isso acaba trazendo hormônios para o nosso corpo. Quando eu tenho uma crença, quando eu tenho uma verdade absoluta dentro desse registro, dentro do nosso computador, aquilo do lugar lá do inconsciente, lugarzinho bem onde a gente não acessa, isso dispara automaticamente. Então, assim, ser perfeccionista é uma crença da mulher guerreira? É. Ela acredita, é uma das crenças muito fortes, ela acredita que ela tem que ser perfeita o tempo todo, ela tem que dar conta de tudo. Então, se tem essa crença registrada e eu falho em alguma área da vida, aquilo é monstruoso para ela. Se a gente traz isso para um outro lugar, que é a falha me ensina o quê? A aprender, a fazer diferente. O erro me ensina a acertar, a ser melhor. Mas a gente não foi ensinado dessa forma. Na escola, a gente foi ensinado que o erro é um vermelho bem grande, exposição, ser chamado de burro, de incompetente, de que não dá conta. Então, muita vergonha aí. Para não passar vergonha, eu me torno uma perfeccionista. Coisas que a gente ouviu em casa e que a gente carrega na nossa memória, na nossa verdade, né, que a gente chama de crença, fica registrado num lugar muito profundo no nosso cérebro. Eu gosto de analisar assim, ó, o que é racional. Vamos pensar numa árvore. Tudo que está acima da terra é consciente. Eu sei, é palpável para mim. O que está bem abaixo da terra, o subconsciente, ali, com perguntas, eu consigo puxar como se fosse uma cenourinha enterrada. Tem as partezinhas de fora, eu puxo a cenoura com perguntas. Então, para um processo de coaching, para um treino mental, a gente vai com perguntas da cenoura. Mas o que está enraizado bem lá no fundo dessa árvore, que sustenta ela firme, aí está o nosso inconsciente. E a gente toma decisões muito fortes, pautado nesse inconsciente, nesse lugar que está lá embaixo. E eu gosto de dizer que a crença que está lá embaixo, ela funciona como um rei na nossa cabeça. A gente quer produzir, quer ser produtiva, mas se não tiver perfeito, eu não faço. Por quê? A raiz que está lá embaixo me dizendo o quê? Se você não for perfeita, você não vai ser amada, você vai ser criticada, vai ficar passando vergonha na frente de todo mundo. E a gente diz que o MEC, que é um chimpanzé que mora no nosso sistema límbico, eu gosto de brincar com ele, porque é assim, quando aciona um lugar de medo, o nosso sistema límbico, que é esse macaquinho, a gente chama ele de MEC, ele sai da jaula. E olha que interessante, quando o MEC sai da jaula, ele é 5 vezes mais forte que o nosso racional. Então, quem é mais forte toma conta. Se ele é 5 vezes mais forte e eu tô com medo,
Eu não vou fazer o que eu quero e ser produtiva. Eu vou fazer aquilo que o meu MEC disparou, o meu medo, aquilo que eu quero esconder, eu vou agir baseado nisso. E olha o que é interessante, o que está registrado lá na raiz, que a gente chama também de computador, é 20 vezes mais forte que o MEC. Então, não tem como guerrear com algo que está lá embaixo. A gente precisa trabalhar isso do nosso inconsciente, essas crenças, para justamente, quando emergir sem a gente perceber, a gente saber lidar. Então, por isso que é importante viver o processo, por isso que é importante a gente deixar existir os sentimentos, acolher e tratar, resolver eles. Não sei se eu respondi à pergunta. Liz, você falou uma coisa que me veio um insight muito forte. É mais ou menos, né? Quando você quer fazer uma coisa e você espera sempre o momento perfeito, ideal, e esse momento não existe. E aí você não faz nunca. Né? Por exemplo, eu tenho alguns amigos que eu não vejo há um tempão. E aí eu queria ver com calma, queria encontrar, passar um dia, só que esse dia não acontece. E aí eu não vejo. E com isso, tem várias situações na nossa vida que a gente quer sempre. Ah, não, peraí, eu vou esperar o dia perfeito, eu vou esperar o tempo perfeito, eu vou esperar tudo perfeito e a coisa não acontece. Enquanto que simplesmente vai lá e vê uma hora, tá bom, dá um abraço. A gente acaba bloqueando coisas que a gente podia fazer, porque é sempre a gente quer encontrar no mundo ideal, no momento ideal, no horário ideal. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso, porque isso vai percorrer em todas as áreas da nossa vida, né? A Brené Brown traz muito aquela coragem de ser imperfeita. A Mulher Real do Trabalho, eu também, eu amo esse livro. Muito do meu trabalho também passeia por esse lugar, de a gente acolher nossa vulnerabilidade e não ser perfeita. Isso é tão poderoso, isso é tão poderoso, isso é libertador. É deixar a armadura cair. Deixar a armadura cair. E mais que isso, é a gente reconhecer que está tudo bem em não ser forte o tempo todo, que está tudo bem em errar e aprender com o erro, mesmo que doa, mesmo que isso cause um certo dano, né? A gente errar alguma coisa, perdi um negócio, tudo bem, mas eu posso não ficar presa ali trazendo um medo para o meu sistema límbico que vai me engessar, que vai me paralisar, que vai fazer eu lutar, brigar, em vez de ter autorresponsabilidade e dizer, ei, o que eu posso fazer de ser diferente? O erro é a oportunidade de melhora, né? Muito, muito. Isso virou uma chave na minha cabeça gigantesca. Na minha também. E ter coragem de ser imperfeita é algo que te traz para uma mulher real, uma mulher de verdade, uma mulher que se aceita, que se acolhe, não fica sendo regida para ser importante, para ser valiosa, para ser amada, nem muito menos ser perfeita, porque é impossível ser perfeita. Pimentinha, pimentinha. Pimentinha! Existe uma pimentinha. Eu adorei! Ele agora cheio, meu Deus! Amei, amei. Sabe o que é? Tem um agravante. Porque o que é perfeito para mim não é o que é perfeito para ti. Claro. Então, a perfeição já passa por esse lugar da idealização. Então, como vai ser real se é idealizado, né? Então, até o perfeccionismo, ele vem de um lugar ideal. Ele vem de um lugar idealizado. Então, aquilo que eu idealizo como perfeito para mim, talvez nem seja o perfeito para o que é necessário para aquele momento. Então, se a gente vai olhar, né, nos olhos da perfeição e olhar para ela e dizer, mas o que é perfeito? Né? Porque é uma projeção minha do que é perfeito. E eu fico refém, eu fico cativa, eu fico presa numa idealização que talvez nem seja perfeita. Né? E se a gente cair na real para entender que é só uma fantasia, né? Você está gastando toda a energia correndo atrás de uma ideia que talvez nem seja necessária para a tua vida. Ela é só uma projeção daquele vir a ser que tu foi formatada para ser.
né? Uma identidade que queriam que tu fosse para ser amada, para ser aceita, para pertencer, né? Então, para atingir aquele resultado que era esperado de ti. E você fica correndo atrás daquela perfeição que, na verdade, nem existe, né? Então... E eu vou trazer mais além. Normalmente, a pessoa que é muito perfeccionista, ela acaba cobrando isso das pessoas que convivem com ela, seja no trabalho ou seja em casa. E, normalmente, você torna a vida delas um inferno. E olha que doido, e torna a vida dos seus entes familiares que convivem com você por um ideal que é seu e não deles, mas que você exige que eles ajam da sua forma. Eu não sei se eu respondi a pergunta, porque é uma pergunta que eu captei, não sei se eu captei tudo, mas... Não, você respondeu perfeitamente. Aqui é isso, responde no que entende, no que vem. A gente gosta da pimentinha, que é aquele assim, tipo, e será? Aí fica só dar aquele... Já que você trouxe a pimentinha, eu vou... E tem muito a ver com a próxima frase, eu vou trazer ela para você. A relação entre clareza e foco. Sem uma direção clara, você se ocupa, mas não realiza. Que tem a ver com perfeccionismo? Tem a ver com essa questão da consciência, né? Porque é bem isso mesmo, a gente vai se movendo conforme a gente vai tendo clareza, né? Conforme a gente vai vendo, vai tendo consciência daquilo que é real, daquilo que é possível para nós, né? Então, se você conseguir ter clareza da tua realidade, daquilo que é necessário para o momento, para a situação, para o dia, né? Cada dia com o seu próprio mal. Se você tiver clareza do que você precisa produzir hoje, né, com qual objetivo, para qual resultado, você consegue colocar foco. Então, muito importante a gente voltar em algo que é o porquê. Né? Lembra que a gente falou muito num episódio do porquê você o porquê está sempre nos nossos encontros. Porque é o porquê que vai te trazer a clareza. Né? Por que você está fazendo isso? Você está fazendo para atingir um ideal de algo para você mesma? Você está buscando validação? Você está buscando autorização para ser alguma coisa? Você está buscando valor, querendo que as outras pessoas te valorizem? Ou você está fazendo aquilo para realmente ser útil para os outros, para você? Então, isso serve para o teu negócio, para a tua vida, para as tuas relações, né? É você ter clareza, consciência, e aí bancar, sustentar as tuas escolhas. Eu escolhi, né, nesse momento, eu estou me sentindo fragilizada, eu gostaria de ser valorizada, então eu vou fazer algo para tentar validar o meu valor. Ok, se você tem clareza disso, tá certo, você pode fazer aquilo que é necessário para você naquele momento. O problema é a gente fazer isso na inconsciência, né? Correndo sempre para validar uma identidade que foi formatada para agradar, que foi formatada para ser aceita num tempo muito atrás. Para encaixotar e caber. Exato. E essa identidade, ela foi válida até hoje, né? Foi ela que te trouxe até aqui. Mas chega uma hora que a gente precisa amadurecer e adultecer. E quando a gente adultece, a gente precisa se responsabilizar pelas escolhas. E aí a gente precisa ter clareza, né? E começa se perguntando por quê. Por que eu realmente estou fazendo isso? Por que eu estou gastando toda a minha energia para ser, ou para fazer, ou para entregar, ou para ter determinado resultado? Será que eu preciso desse resultado? Será que ele vai ser útil para outra pessoa? Né? Para que eu estou correndo atrás disso? Porque senão vira aquilo da gente correr atrás do vento. Eu queria trazer uma frase do livro Essencialismo, que fala: remova o excesso e foque no que é essencial. Olha que riqueza para este tipo de mulher especificamente, né? A gente precisa remover tudo aquilo que naquele momento não serve, para focar no que é essencial, para focar no que a gente precisa, com essa clareza toda, né? E aí tem assim, mente focada performa com mais leveza. Por quê? Porque a gente tira as tralhas da nossa frente e sabe no que está mirando, né? E o cérebro, ele ama padrões. Então, a gente começa a ter um novo padrão, a gente começa a funcionar de um novo modo, né?
E é importante a gente lembrar que ser produtiva não é viver no 220 o tempo todo. É saber quando tem que acelerar, quando tem que desacelerar e, às vezes, até parar. Isso é importante, porque escolher bem no que gastar energia é saber fazer pausa estratégica, fazer parte de performar, não em alta rotação, performar o suficiente para as coisas andarem e eu continuar tendo leveza. Mesmo que, às vezes, como disse a Thaís, precisa colocar lenha na fogueira, né? Precisa ativar os turbos e ir mais rápido, mas não é o tempo todo, né? Pausas curtas, elas aumentam nossa performance, nossa produtividade em até 30%. É um dado muito importante para a gente entender. E saber que autocompaixão é estratégia, não fraqueza. Então, todas essas coisas, elas ajudam a gente a entender que dias ruins não arruinam o progresso. Dias ruins são só um dia ruim, que eu preciso parar, que eu preciso chorar, liberar, entender que a mulher é cíclica e às vezes ela vai precisar desse tempo, às vezes não. Esse ciclo vai acontecer no período menstrual ou não, fora dele, para quem já parou de menstruar, também vai acontecer. A gente precisa estar centrada, bom, agora eu estou mais criativa, então bora lá, olha, eu vou meter um projeto agora porque eu estou a 1000, ou vou desacelerar porque eu estou precisando ficar mais quietinha, ouvir mais, receber mais. Então, tudo isso é importante para a gente não se sabotar, a gente ter autocompaixão, entender como eu funciono e aceitar. E a última frase de aprofundamento é: hábitos simples. Como estabelecer limites? Ter um ritual de início e fim de jornada e aprender a dizer não são revoluções silenciosas na vida de uma mulher. Eu tenho um projeto que se chama Projeto Metamorfose, que trabalha com mulheres exaustas, e um dos pilares da tríade era ensinar a mulheres a impor limites, porque eu acredito que as mulheres, elas estão muito exaustas porque elas não aprenderam a dizer não, elas não conseguem impor limites, justamente porque elas caem nesse lugar da fazedora, da realizadora, né, da guerreira, que tem que dar conta de tudo, no trabalho vai caindo coisa e ela vai aceitando. Então, eu tenho todo um trabalho que eu ensino às mulheres. Primeiro, elas precisam entender, né, a realidade do dizer não. E segundo, elas aprenderem a dizer não, porque não é fácil, é um treinamento diário. Então, eu acho sim que as mulheres não sabem dizer não. Elas, claro, a gente sabe que a realidade da mulher no mercado de trabalho, principalmente numa CLT, ela tem que trabalhar 3 vezes mais que um homem para mostrar serviço. Isso aí tudo bem, é estrutural, é cultural, é social. A gente vem numa briga aí constante para tentar diminuir isso, já diminuiu um pouco, mas ainda é muito real. Isso aí eu não estou diminuindo a responsabilidade da estrutura social que a gente vive. Mas existe a estrutura social que a mulher, por mais guerreira que ela seja, inconscientemente ela está dentro daquele lugar de servir, né, da fazedora, de aceitar, porque ela tem que servir, ela tem que fazer tudo para todo mundo para mostrar serviço. Então, eu acho que uma das causas da exaustão feminina hoje é ela não saber impor o limite para ela das pessoas, sabe? Por exemplo, eu, né, que trabalho hoje com digital diretamente, eu tive que trabalhar as pessoas que moram comigo e que meus amigos do tipo, opa, eu já ouvi. Pô, mas é a desempregada que mais tem coisa para fazer. Eu olhei e falei, eu não sou uma desempregada, eu estou trabalhando. O meu projeto é novo, mas eu estou trabalhando. Isso é então, incrível. as pessoas não sabem respeitar o limite do outro quando não está dentro do padrão aceitável social. E aí, assim, essa fala foi um pouco minha, né? Porque é um pouco do trabalho que eu já realizei e realizo, mas eu queria ouvir de vocês, porque eu acho que assim, as mulheres não têm essa visão, não têm essa clareza de como elas não impõem limites,
como elas aceitam tudo caindo no colo delas o tempo inteiro e não percebem que elas só estão se ferrando ali, seja dentro da família, seja no profissional, seja no relacionamento, elas só aceitam e depois ficam ali terceirizando a responsabilidade da exaustão delas, que na realidade é só delas. Eu acho que esse é o centro do trabalho, porque a mulher sente muita culpa em dizer não. Eu confesso que eu tenho vivido isso há muito tempo, são camadas de aprender a dizer não. Sim. Já aprendi muitas coisas, mas quando eu olho, eu vejo que eu tenho muito a aprender ainda. Porque quando eu vim para o digital, eu tenho 80% do meu trabalho é online, mas palestras eu ainda faço presencial, alguns grupos eu ainda faço presencial, mas a maior parte é online. E as pessoas têm a cultura que se você não está num trabalho CLT formal, você não está trabalhando. Então, você está disponível. E educar a mente dos outros é muito difícil. A nossa é complicado, mas os outros, impor esse limite, eu gosto de trazer que impor limite precisa pôr regras claras e visuais. Então, eu precisei pôr na porta de onde eu trabalho placa, dizendo, estou trabalhando. Não estou disponível para conversar, para ir fazer tal coisa, para te ajudar, para resolver tal coisa. Não estou disponível. E muitas vezes eu estava atendendo num atendimento individual ou num grupo e alguém entrava porta dentro. E um jeito que eu... Pode me ajudar? E aí um jeito que eu fui trazendo eu ignorava a pessoa. Eu continuava fazendo o que eu estava fazendo. É doloroso, porque me desconcentrava do que eu estava fazendo, e quando eu faço uma coisa, eu trago minha mente 100% presente no que eu estou fazendo. Então, ver uma pessoa aqui do lado fazendo gesto, depois não sei o quê, eu tive que aprender a pôr muito foco e ignorar total a pessoa. Mas eu sei exatamente o que é. É muito louco isso. E colocar as placas foi a parte... E aí eu fui mudando essa placa, né? Eu fui colocando um risco no meio, estou trabalhando, não estou disponível. Eu fui aumentando a dose até as pessoas começarem a entender. Mas ainda assim acontece de ser interrompida ou confundida com liberdade. Mas eu acho que tu trouxe a coisa de saber dizer não. Eu acho... Por que eu disse que é o centro das coisas? Porque quando a gente tem coragem de pôr limite nos outros, a gente já pôs limite na gente. Então, a gente já sabe o que a gente quer. E a nossa criança, ela é um pouco birrenta, ela quer o que a gente quer e pronto, acabou. Né? E tem muita mulher adulta com a nossa criança regendo. Eu gosto de brincar assim. Chegou a hora de colocar a criança no banco de trás, pôr o cinto de segurança e dizer quem pilota sou eu. Senta lá. Né? E para as pessoas, quando tu diz isso para si mesma, tu está pronta para dizer para o outro. Porque muito acontece a gente querer pôr limite no outro, mas ainda não colocou limite em si. E de dizer, não é hora, agora eu vou trabalhar. Porque também a gente está falando de liberdade, de poder descansar, mas tem o outro lado dessa moeda, que é a gente se perder e ficar só no descanso. Daí traz um pouco da donzela que existia aqui em mim, que existe em mim, mas que hoje está mais trabalhada. E quando a gente fala de foco, né, no Hábitos Atômicos, olha o que fala. O foco não é fazer muito, é se tornar alguém. Olha que profundo isso. Porque quando eu digo não para o outro, quando eu coloco foco no meu trabalho, eu estou me tornando alguém. Eu estou mostrando limite para as pessoas, dizer, isso aqui é importante para mim, não me atrapalha. Não invade o que não é teu. Opa, parou. Só que viver esse processo é um ato de amor próprio e de muita dor. Porque tu tem que suportar ser mal vista. Ai, olha lá, metida, arrogante. Aqui agora tá se achando blogueira. Aqui... Tudo isso a gente escuta. Mas eu também acabei aprendendo. E normalmente, Liz, quando você está nesse movimento de mudança, você está em vários outros. Então, não é uma coisa de cada vez, né? Não, é tudo num pacote só. O engraçado é que planejar é um ato de amor próprio também, né? Quem planeja protege a energia. Então, quando eu me planejo e alguém rouba isso, vem querer roubar, invadindo o meu espaço, o meu tempo,
poder dizer, esse aqui é o meu trabalho, não, eu estou me tornando alguém diferente, mas não só isso. Eu também estou começando a valorizar quem eu estou me tornando para mim mesma. Porque quando eu escuto essas coisas todas que a gente falou, blogueira, agora ela está metida, ai que arrogante, olha que não sei o quê, a gente pode ouvir e separar da nossa identidade, porque isso é só o que o outro pensa, não aquilo que a gente é. Isso é muito valioso também, porque às vezes a gente confunde a opinião dos outros com quem a gente é. Sim. Não, a gente permite que o outro influencie a nossa mentalidade, né? E daí? E você, quer dar opinião? Ou foi demais? Não, eu vou dar uma cavadinha. A Lisley, vocês trouxeram, né? Vocês trouxeram questões muito importantes e algumas palavras-chave. E eu queria trazer um pouquinho da compreensão até da raiz disso. Porque a Lisley trouxe muito essa questão da identidade, né? E o quanto a gente precisa primeiro aprender os nossos limites para conseguir dar limite para o outro. Não é todo mundo, mas as mulheres que sofrem disso, que isso é claro, que a gente percebe essa dificuldade de dar limites, a gente não aprendeu a ter limites. Então, a gente não sabe qual é o nosso limite num sentido muito profundo, que é, geralmente, essa estrutura da personalidade, ela é formatada quando a gente é bebezinho. E quando esse bebezinho não teve o colo, não teve o eu pele, que é o limite da pele, que é aquele colo que dá o fim dele, sabe? O bebê fica sem saber onde ele começa, onde ele termina, e aí essa simbiose, essa falta de noção, né, de onde eu termino e onde você começa, isso cria a identidade, ela é formatada nesse lugar. E a gente segue com esse download que não concluiu, sabe? De onde eu começo e onde eu termino. Então, quando a gente não tem noção do fim do nosso próprio corpo, né? A gente não tem noção do fim do nosso psiquismo, a gente não sabe onde o nosso ego termina e ele começa a se misturar. Essa é uma das características muito fortes da mulher que é codependente. Ela não sabe, não é uma questão de não conseguir dar o limite, ela não sabe onde é o limite. Ela não tem noção, porque a identidade dela não teve esse limite na formação. Então, em muitos casos, não é só uma questão de aprendizado, é uma questão de estruturação da personalidade. A identidade dela não teve isso na formatação. Então, é um processo de terminar o download da identidade, e aí é um processo de aprender a dar o limite, sabendo que ela não tem clareza de onde começa, onde termina. Ela tem que começar a experienciar, ela vai sentir muita culpa nesse processo, e aí tem que suportar a culpa, porque ela vai errar, e aí a gente tem que ter muito amor, sabe? Muito acolhimento com a gente, de entender que a gente precisa aprender. É um processo de cura, aprender onde a gente começa e onde a gente termina. E às vezes a gente nunca vai ter essa clareza. Então, o papel da escolha. Eu começo a escolher o meu limite. Sabe? Até onde eu posso ir que não me fere mais. Então, a gente começa a exercer e a fortalecer essa musculatura da alma, exercendo mesmo o papel, sabe? De estabelecer limite. Vai ser aqui. É de mais, é de menos, tanto faz. Importa você estabelecer o limite e se manter firme nele. Porque aí depois você amplia um pouco ou recua mais um pouco, mas vai dando os limites necessários para que a tua identidade comece a fazer esse download e você comece a ser, sabe? Comece a determinar os limites para você mesmo, para o outro, de uma forma carinhosa, sabe? Sem tanto peso em cima disso também, porque às vezes a gente vai fazer demais, e às vezes a gente vai fazer de menos, então um dia tu vai ser produtiva demais, outro dia tu vai ser produtiva de menos, e é um lugar, sabe, que pode ser curativo se a gente colocar uma dose de amor, e entendendo que às vezes a nossa identidade ela não sabe? É uma questão nem de não querer, é de não alcançar, por uma questão mesmo estrutural. E aí é maior que a gente, entende? É algo que não foi só aprendido, é algo que faltou ali.
Mas é possível, sabe? Tudo dá para resgatar. Tem uma situação também referente às mulheres que até, sei lá, a época da minha mãe, por exemplo, as mulheres elas não tinham a autorização da fala, né? As mulheres por muitos anos foram caladas, né? E tinha que se enquadrar dentro daquele padrão, porque senão não servia, senão era devolvida. Então, quando hoje a gente tem que dizer não, e o dizer não significa não servir a alguém, você já tem a primeira etapa, que é você externalizar a sua voz, que a gente não aprendeu a externalizar. E já tem a segunda fase, que é o não servir. Se eu não sirvo, eu não vou ser amada, não vou ser quista, não vou ser querida. Então, assim, são duas etapas. Eu sei porque eu vivi isso. Né? Eu venho aí num trabalho de trabalhar minha voz, o meu chakra laríngeo aqui para botar para fora, e eu tenho conseguido, e é muito libertador, mas é um trabalho de formiguinha, porque primeiro você precisa aprender a dizer o que você pensa. E depois você aprende como dizer isso, porque no início você erra a mão, você fala demais, fala de menos, devia ter falado isso. E depois você ainda entender qual é o limite mesmo, né? Que como você está falando. Então, são muitas camadas e muitas etapas que a mulher tem que passar até ela conseguir se posicionar para sair da caixa que tem toda uma sociedade há décadas tentando botar ela lá dentro, encaixotando e segurando ela lá. A gente vai ter que fazer uma live sobre o servir, porque ele tinha que se chamar fazer. Porque, na verdade, o servir é quando você é aquilo que você é, mas, na verdade, você só serve se você faz. Então, é fazer. Porque se você servir, devia estar bom, né? Aquilo que já é. Muito bom. Sabe que tu tocou num lugar muito profundo, que é de que geração de mulheres a gente vem, né? A mulher, há pouquíssimo tempo atrás, não tinha direito a ter cartão de crédito para viajar, ela precisava de autorização do marido ou do pai. Há 60 e alguns anos atrás, né? Pouquíssimo. As nossas mães viveram isso, né? É isso. Avós. E eu venho de mulheres guerreiras, né? Então, as minhas avós, as duas foram empreendedoras nesse tempo, nesse lugar. Elas viajavam para comprar as roupas, porque elas tinham lojas. Todas as minhas tias, todas, sem exceção, foram empreendedoras. Então, eu venho de um lugar de mulheres guerreiras. E quando a gente vem de um lugar de mulheres guerreiras, que tinham voz, mais uma voz exagerada, assim, para poder existir, e ao mesmo tempo servidora, não do ser como trouxe a Thaís, mas no servir, de fazer, a gente vê uma mulher sobrecarregada, exausta. E assim que eu aprendi a ser donzela, porque a minha mãe resolvia tudo. Quando ela morreu, eu achei que perdi todas as minhas forças. Então, eu não existia mais. Você perdeu a base, né? Que você perdi, ela era a mulher forte que resolvia tudo, então eu era a donzela, né? Protegida e tal. Até que eu me torno essa mulher forte, guerreira, a exemplo de todo o meu clã, a exemplo de todos que vêm antes. E para descobrir, ser a primeira que aprende esse lugar de descanso, esse lugar de autorização da fala, acho que tu trouxe uma coisa muito forte. É um lugar em que a gente tem que pagar o preço, né? Mas trazendo junto com esse pagar o preço, o sair da exaustão, se libertar. Acho que liberdade é um valor muito forte para mim, muito mesmo. E eu já procrastinei muito por conta de querer ser livre. Até que eu entendi, ser livre não é procrastinar, é fazer. Mas acho que é uma maturidade também, né? Que a gente vai. E eu acho que isso é muito importante, porque eu até disse no encontro passado que a gente teve, que a gente gravou, que era sobre, acho que, não lembro mais, mas acho que era comunicação. Tem isso, né? Assim, você tem um tempo de maturidade dos processos, e muitas vezes o que você acha que você está procrastinando é só a sua mente tentando se achar no meio de milhares de informações novas. E nem sempre você consegue reagir tão rapidamente como você sempre reagiu lá atrás. Lá atrás, eu, pelo menos, era CLT, eu era pau mandado. Me mandava, eu fazia, executora, até hoje. Sabe? Mas, para mim,
eu tenho um tempo aí diferente, então acho que isso também a gente acaba meio que se cobrando demais dentro ali de um encaixotamento que a gente tem que ser produtiva demais, focada demais, sabe? Realizadora demais, porque senão você está procrastinando, está improdutiva. Cada vez que eu troquei de pele, vamos dizer assim, que eu tive que tirar a armadura ou que eu tive que tirar a roupinha da donzela, a gente leva um tempo até entender, tá, mas a minha identidade está onde, então? Se eu não sou essa, quem eu sou, né? Então, a gente precisa de permissão para pausar, para poder existir nesse novo papel. Sim. E aí vem a importância do descanso, de se permitir, né? Bom, tá muito bom, mas a gente tem que passar para o próximo. Então, agora eu vou começar a gamificação com Liz. Liz, se você não produzir o tempo todo, você vai ser valorizada? Vou. Porque eu tenho vivido isso. Tem dias que eu não produzo nada, a minha mente não está funcionando e eu me permito, mas eu também preciso me ativar para voltar. Então, saber esse time, eu aprendi a me valorizar nesse movimento. Pode ser que os outros ainda não consigam, mas eu já consigo fazer. Pequenas pausas aumentam sua produtividade? Super, isso é cientificamente comprovado. Super. Estou adorando essa resposta. Planejamento é coisa de gente controladora? Planejamento é coisa de gente organizada, gente focada, intencional, gente que sabe o que quer, que sabe descansar. Planejar é maravilhoso, dá poder. Descansar também é estratégico? Nossa, é a coisa mais linda que a gente pode fazer pela gente. Descansar. Pensa, quando a gente está cansada, o que a gente precisa? Descanso. Em vez de guerrear, de brigar mais, que é o que acontece, descansa. Aprender a descansar é a coisa mais linda que eu já aprendi para mim mesma. Fazer 1000 coisas ao mesmo tempo é sinal de competência? Não. É sinal de uma mente exausta. É sinal de uma mente que funciona nesse padrão. Eu vou confessar que eu sou essa. Eu sou uma pessoa que eu estou aqui falando, eu leio ou escuto, eu aprendi a ser porque eu trabalhava em escola de educação infantil. Então, eu ouvia todas as salas de aula que eu estava atendendo uma mãe. Agora, desfazer isso me trouxe poder. Mas eu acho que aqui é num movimento de você fazer várias coisas ao mesmo tempo, trazendo para si tudo, né? Acho que é um pouco nesse pegado. Então, isso é desgastante, né? Não é produtivo, não. Não. Gostou do conteúdo? Comenta aqui embaixo o que mais mexeu com você e compartilha com aquela amiga que precisa aprender a se priorizar e dizer não. Então, a gente vai para a nossa despedida. Eu sei que está ótimo, maravilhosas nós três, lindas. Mas a gente precisa entregar, porque o nosso tempo acabou. Mas eu vou dizer eu quero dizer aqui uma frase para vocês refletirem. O que te leva longe não é o correr sem parar, é caminhar com constância, intenção e respeito pelo seu ritmo. Pequenas mudanças diárias te levam a uma nova realidade. Não subestime o poder do que você faz hoje. Não se diminua. Você é competente e vai conseguir chegar onde você quiser, só não desista. Então, assim, eu agradeço muito a Liz, Thaís, maravilhosas, amei, que encontro maravilhoso. A gente quase estourou o nosso tempo, de tanto que a gente conversou, de tanto que foi bom. E eu queria muito agradecer a você também, audiência, né, com todas, que vai assistir gravado, que estava aqui ao vivo. E eu queria que vocês dessem um até breve para as nossas com todas. Liz, começa a nossa convidada maravilhosa. Agradeço demais, amei ter você aqui. Também amei demais estar aqui por mim, eu ficaria horas. Espero voltar aqui para a gente bater novos papos. Sempre, é só querer. Se você quer aprender a se amar, aprende a se respeitar. Dê tempo ao tempo, busca ajuda para desenvolver o que precisa, mas não desista, acho que isso é o mais importante. Quando tiver difícil, descansa.
Thaís? Eu quero dizer que você não está sozinha, né? Então, você agora está com todas. Busque uma rede de apoio, seja para dividir as tarefas, delegue aquilo que você não consegue dar conta e que não precisa dar conta, ou mesmo que consiga dar conta, delegue para abrir espaço na sua agenda. E, por favor, estipule 15 minutos ali no planejamento para fazer xixi, pelo menos. Não é, Renata? Exatamente. Não faz Mas igual a louca, se alimentar, a louca da espada. Não faça igual a louca da espada. Bom, mas gente, enfim, né? Agora você não precisa mais estar sozinha. Não precisa. A gente não precisa estar sozinha. Seja para um processo interno da gente buscar apoio para fazer esses mergulhos dentro da gente mesmo, porque às vezes é um pouco assustador. A gente tem que contar com alguém para isso, né? Pode contar com alguém. E também para os movimentos externos, né? A gente ir com alguém, porque uma das questões que também ajuda a fortalecer os limites é aprender a confiar. Né? Então, conforme a gente vai estabelecendo limites, é um paradoxo, mas quanto mais limites você vai estabelecendo, mais você pode abrir espaço para confiar no outro. Né? Porque você sabe que o combinado do limite está estabelecido e ele vai ser respeitado. Então, só vem com todas. e quem não respeitar, com certeza vai embora. É isso aí. Que delícia isso aí. Ó, não esqueçam, curtem, comentem, compartilhem esse vídeo para chegar a mais mulheres que precisam ouvir isso. Ativa o sininho para continuar recebendo os novos encontros e encontros como esse. Juntas a gente vai mais longe, com todas.